Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy. Graças a Deus estamos aqui com mais um vídeo para elucidar os acontecimentos da cruz e no caminho ao Calvário. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, né, junto com vocês. Espero que vocês curtam o nosso vídeo, compartilhem o nosso trabalho, certo? Não deixe de compartilhar com outros irmãos. E espero que você busque e aproveite e tire proveito desse vídeo, dos vídeos aos quais nós fazemos, para que você tenha edificação espiritual na sua vida, certo? Então eu quero aqui deixar o meu muito obrigado, certo? E que nesse vídeo, né, que nós estamos fazendo, você possa compartilhá-lo em grupos de WhatsApp, certo? Não deixe de compartilhar o nosso trabalho para a glória de Deus, certo? Queridos irmãos, dando continuidade aqui no nosso próximo estudo, nós já viemos pelo caminho, certo? Viemos pelo caminho, trilhando uma trajetória de vários assuntos aos quais nós temos falado aqui para vocês, certo? Então, dentre os quais nós falamos sobre Jesus até o caminho da cruz, certo? A distância que foi percorrida pelo Mestre. Alguns objetos utilizados para o martírio naquela época, como azarrogue, certo? Chicotes, né? Instrumentos que eram utilizados ali no pretório, certo? Por Roma. Falamos também sobre a crucificação de Jesus, os métodos que eram utilizados para afligir o condenado, certo? Falamos sobre o partíbulo, a haste horizontal da cruz, os tauros ou os types, que era a estaca, certo? E alguns tipos de cruzes, né? Colocamos algumas imagens aqui na tela para que vocês pudessem ver, certo? Mas ainda temos muito pela frente. E hoje não será diferente, certo? Nós vamos aqui hoje enfatizar algumas curiosidades que nos edifica, né? E nos aumenta a nossa fé a cada dia. Então espero que você possa usufruir deste vídeo, né? Não deixe de assistir esse vídeo e compartilhar com alguém que você conhece, certo? Sobre a inscrição, que é a parte de hoje que nós vamos aqui frisar, sobre a inscrição, certo, irmãos? Escrita sobre o madeiro, né? Sobre a parte de cima da haste vertical. A inscrição que muitos tentam descobrir alguns enigmas, né? Muitos tentam estudar e buscar um conhecimento da parte de Deus para tentar
elucidar qual o real significado dessa inscrição e o porquê de Pilatos ter colocado essa inscrição sobre acima de Jesus, né? Ter fixado ela na parte acima da cabeça do mestre, certo? Então vamos lá, né? A palavra de Deus diz assim, Evangelho de Lucas, certo? Evangelho de Lucas, capítulo de número 23 e versículo de número 46, certo? Diz assim a palavra de Deus. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Certo? Então, neste momento que o mestre ele disse essas palavras, nós vamos aqui tentar também elucidar qual o real significado dessas palavras, né? Jesus também falou sobre está consumado, né? Existe essa passagem, essa palavra, em que ele diz que está consumado, né? A obra redentora, a obra da justificação, mediante o sacrifício vicário de Jesus na cruz, ela abre novamente as portas para que o homem encontre o caminho, certo, que antes estava impedido de ser unido, certo? Porque não havia uma propiciação, certo? Não havia um propiciatório e Cristo foi o nosso propiciatório. Então, no momento que Jesus ele faz essa conexão, essa união, certo? Para que o homem volte novamente a ter comunhão com ele, através do seu sacrifício vicário na cruz do Gólgota, do Calvário, certo? Por isso que esse trabalho, eu intitulei esse projeto de The Way of the Cross, no caminho da cruz, Facts of Calvary, que quer dizer fatos do Calvário. Então, esse estudo ele abrange muitos e demais fatos do que aconteceram, do que ocorreram durante a trajetória de Jesus até chegar na cruz do Calvário, certo? E durante também a sua crucificação, certo? Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, certo? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 19 ao 22. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, certo? Essa palavra que foi colocada sobre o títulos, né? Que era a placa de madeira, a qual, antes de ser afixada, ela era também carregada pelo criminoso, né? Por aquele que fosse, pelo malfeitor, que ia carregando uma parte da cruz, certo? O partíbulo horizontal e uma outra parte, Simão Cirineu. Isto no caso de Jesus, certo? Supondo que outro malfeitor devesse também levar o partíbulo, nós acreditamos nessa historicidade, nessa teoria, certo? Bíblica e coerente e verdadeira de que, como nós viemos dizendo aqui nos outros vídeos anteriormente, Jesus não carregou a cruz totalmente, certo? As duas uniões, os dois pedaços, certo? A haste vertical e a haste horizontal. Ele carregou somente o patíbulo. Então, Simão carregou a outra parte e o ajudou para que quando chegasse no Calvário, essa cruz fosse montada pelos soldados romanos. Então, o título, irmãos, que era a inscrição que foi colocada sobre a cruz do mestre, havia esta inscrição, certo? Jesus Nazareno, certo? Rei dos Judeus. Ou seja, o INRI, está escrito INRI, né? IN,
vocês olharem lá, nós vamos colocar aqui no vídeo, certo? O títulos, que está escrito INRI, I-N-R-I, certo? O I significava, propriamente dito, Jesus, certo? Jesus. Nazarenos, Rex Judaeorum, ou seja, estava em latim, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, certo? O títulos, irmãos, ele ia à frente daquele que carregava a cruz, certo? E alguém ia carregando esse títulos, que nada mais era do que um pedaço de madeira, certo? Sobre o qual estava escrito o nome do réu, certo? O nome do réu e o crime também pelo qual ele fora condenado. Ele estava sendo condenado, então aquela inscrição, ela ia também sendo carregada. Alguns historiadores dizem que também carregava sobre o pescoço, né? O títulos ia aqui no pescoço. E outras traduções dizem que ia sendo levado por outra pessoa na frente do condenado, certo? O títulos, a placa escrita com INRI, certo? Jesus Nazarenos Rex Judaeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, certo? Então, às vezes o próprio condenado, irmãos, ele levava esse títulos pendurado no pescoço. Depois, posteriormente, ele era fixado, certo? Sobre a cruz, certo? Em 3 idiomas. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 19 e versículo 22, que os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, eu escrevi. Certo? O texto está no Evangelho de João, você pode ver aí no vídeo, capítulo 19, certo? Do versículo 19 ao 22, certo? Então, irmãos, este títulos, ele era escrito em 3 idiomas, né? Em aramaico, em grego e em latim, certo? Mas existiam também outros detalhes, além destes, né? Que nós queremos aqui dar continuidade, certo? Junto com vocês. Queremos dar continuidade junto com vocês, certo? Nas questões que envolvem, além do títulos, certo? Havia também alguns modos de crucificação, certo? De cabeça para baixo. Às vezes o malfeitor também, Roma adotava esse tipo de crucificação, certo? Colocando o malfeitor de cabeça para baixo. Existia também a cruz em T, certo? Que ela tinha também a possibilidade do criminoso, do malfeitor, esticar os braços e ser colocado somente o partíbulo aqui na parte de trás, mas não havia a outra parte vertical aqui do pescoço acima, certo? É um tipo de cruz que Roma também adotava. A gente vai colocar aqui na tela para os irmãos, para vocês poderem verem os tipos de cruzes que era utilizado naquela época. Então, irmãos, essa utilização de vários modelos de cruzes era uma adaptação que Roma tinha copiado dos cartagineses, certo? Roma aperfeiçoou a crucificação e, consequentemente, a trouxe para o seu império, certo? Então, existe também uma passagem a qual Jesus ele descreve a Pedro, né? A Pedro. Um dos detalhes dessa passagem você vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18 e 19, certo? Que diz assim a palavra do Senhor. O próprio Jesus ele descreveu a técnica de
estender as mãos, né? A técnica para poder o condenado ser içado, certo? Sobre a cruz, certo? Existia também essa possibilidade desta técnica ser colocada em cordas, e aí os soldados romanos, eles, depois que o condenado, né, era fixado na cruz, e os pregos, os cravos de aproximadamente 15 centímetros, eram fixados sobre as falanges das mãos, certo? Algumas pessoas acreditam que os cravos foram fixados nessa parte aqui da mão, e outras aqui entre o pulso, certo? Existem duas teorias, duas possibilidades, as quais Jesus teria sido fixado dessa forma, certo? Então, se a cruz fosse mais alta, deveriam então servir-se, irmãos, de forquilhas para erguer o partíbulo, ou de duas escadas maiores encostadas à haste vertical, né? Ao stauros, né? A cruz, a estaca vertical. Então, em algumas crucificações, se a cruz fosse mais alta do que o condenado, essa deveria ter escadas pelas quais os soldados romanos deveriam subir para poder colocar o título lá em cima, fixado, né? O títulos da condenação com o nome do condenado, e também o encaixe do patíbulo, a haste horizontal. Mas poderia também ocorrer a montagem dessas duas partes no chão, que é o que eu particularmente acredito, certo? Que a haste vertical, a estaca, certo? O madeiro, ela era conectada ao chão, depois o patíbulo era fixado com pregos, só havia esta possibilidade, porque se ele fosse fixado com cordas, certamente essa parte ela cairia, ela se soltaria de alto a baixo com o condenado. Então ela tinha que ser bem fixada, com cravos de 15 centímetros, uns 3 ou 4 aproximadamente, no meio da conexão, certo? Entre a haste e a estaca vertical, entre a haste horizontal e a estaca vertical, certo? Entre o patíbulo e a cruz. Então eles fixavam bem essa parte, depois a fixavam, colocavam o condenado em cima, certo? O malfeitor, neste caso, era colocado sobre a cruz, propriamente dita, já montada no chão. Aí você pergunta, como é que eles conseguiram, irmão Ranier, erguer essa cruz? Tamanho peso era de mais de 150 quilos aproximadamente, ou talvez ultrapassasse mais um pouco isso, com um corpo, né, com um malfeitor, nesse caso Jesus, né, estava sendo, se fez maldito por amor de nós, né? Nós deveríamos estar lá no lugar dele, mas ele se sacrificou para perdoar os nossos pecados. Então, Jesus estava se fazendo maldito naquele momento. Então, como é que alguém poderia levantar uma cruz daquele tamanho, que a cruz era, com certeza, eu já falei aqui para vocês, muito maior do que o mestre, certo? E teria que ser, porque dessa forma sobrava espaço para fixar os cravos nas palmas das mãos, certo? Nós vamos colocar uma foto aqui de quando o cravo era fixado ou no pulso ou na falange das mãos, certo? Onde ele ficava entre os ossos aqui, certo? Do pulso do malfeitor. Então, como é que eles conseguiram erguer? Como é que eles conseguiam erguer uma pessoa com uma cruz que pesava mais de 140 quilos? E supondo que essa pessoa pesasse aproximadamente em torno de 70 a 80 quilos, que era aproximadamente o peso de Jesus Cristo, então teríamos aí mais de 200 quilos para serem erguidos pelos soldados de Roma. Então nós entendemos que era um içamento, certo? Eles teriam que colocar essa cruz exatamente em uma pequena escavação que era feita, né, ou um buraco, de forma que eles puxavam, certo? Aquelas cordas, e tinha que puxar igualmente,
em um mesmo momento, sincronizadamente, para que essa cruz ela não caísse em outro lado, ocasionando assim a morte do malfeitor, né? Porque você já pensou, se eles puxam aquelas cordas, vão insano, né? E aquela cruz ela cai em falso e ela pende pelo um ângulo lateral, certo? Para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então mataria a vítima ali, com certeza só no peso esmagando, né? Então não era o que eles queriam, certo? Então essa prática, irmãos, Jesus descreve em João capítulo 21, versículo 18 ao 19, né? Dizendo assim: estenderás as mãos e um outro te cingirá e te conduzirá para onde não queres. Certo? Jesus estava dizendo isso a Pedro, o apóstolo Pedro. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Certo? O estender das mãos, irmãos, era a aplicação do patíbulo no tribunal sobre as costas e membros superiores do condenado, certo? O estender das mãos que Jesus se referia aqui. Cingiam-no depois com uma corda para o conduzir ao lugar de suplício, certo? Então, às vezes, as fantasias dos carrascos de Roma, ela ultrapassava os limites, né? Podia variar. Uma hora eles poderiam pensar em um modo diferente de causar um tipo de martírio a o crucificado. E alguns defumavam, né, os crucificados e outros os queimavam, certo? Eram práticas de Roma. E outros modificavam a posição da cruz, certo? Invertiam a posição da cruz de cabeça para baixo, certo? Invertiam a posição da cruz para que o condenado, perdesse sua vida mais rapidamente, certo? Então eles invertiam a posição da cruz e colocavam ao contrário, de cabeça para baixo, né? Alguns historiadores falam que Pedro fora crucificado de cabeça para baixo, né? Porque era indigno de ser crucificado da forma que o mestre foi, né? Pedro não tinha opção de escolher nada, certo? Quero deixar bem claro aqui. Então, se Roma o crucificou, ele não tinha opção de escolher qual tipo de posição que seria crucificado. Eram os soldados e os carrascos que decidiam isso, certo? Então, durante o governo do imperador, irmãos, Diocleciano, havia essas práticas, certo? Queimavam os condenados, defumavam, certo? Os crucificados, deixavam as carcaças dos ossos pendurados na cruz, às vezes os soldados nem tiravam, deixavam apodrecer, certo? E outros era praticamente uma forma de diversão para Roma, certo? No governo de Diocleciano, em 244 e 311 depois de Cristo. Conforme nos informa Eusébio de Cesareia, irmãos, Sêneca escreveu: vejo cruzes de gêneros diversos, e alguns ali estão pregados de cabeça para baixo, certo? Esse historiador, Sêneca, né, historiador romano, ele via cruzes de vários gêneros e alguns pregados de cabeça para baixo, né? Segundo informação de Orígenes, Pedro foi assim crucificado, certo? Então eu quero deixar aqui mais este vídeo, certo? Que nós estamos prosseguindo na historicidade do Calvário, fatos sobre o Calvário, certo? The facts of Calvary, in the way of the cross, no caminho da cruz. A paz do Senhor e que você divulgue o nosso trabalho em nome de Jesus. Obrigado. Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos aqui em mais um vídeo e esperamos que vocês estejam gostando, né?
desse trabalho, a qual Deus colocou esse propósito no nosso coração. E já fazia tempo, né, que tínhamos o desejo e o propósito de propagar a pessoa de Jesus sobre as redes sociais, certo? Então, que Deus desperte você, que você possa também colocar um projeto nas mãos do Senhor e que você possa assim concretizá-lo para que as pessoas conheçam o amor do Mestre, certo? Queridos, compartilhe o nosso vídeo, não deixe de curtir, certo? E divulgar com o nosso link. Nós temos aí um número Pix, certo? Não é obrigado você dar nenhum tipo de oferta, nenhum tipo de ajuda, mas caso os irmãos se interessem por alguns de nossos mapas mentais, né, que nós elaboramos aqui em PDF, custam apenas um valor simbólico de R$10, certo? É só me chamar pelo WhatsApp e eu vou enviar esse mapa mental para você estudar na sua casa. Você pode imprimi-lo, certo? E quem sabe ministrar aula na escola dominical, enfim, é para você, certo? Mas peço que você divulgue o nosso trabalho, certo? Vamos lá. Dando prosseguimento, né, sobre os nossos estudos sobre In the Way of the Cross, certo? No caminho da cruz, o caminho que Jesus trilhou até ser crucificado. Jesus passa anteriormente por um processo no jardim Getsemane, certo? Que quer dizer prensa de óleo. E a Bíblia, irmãos, vai nos dizer em Lucas, né? Peço que você abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 22, certo? Versículo de número 44, certo? Mas vamos ler do 42 ao 44, certo? Lucas capítulo 22, versículo do 42 ao 44, que diz assim a palavra do Senhor. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amém? Esse processo, irmãos queridos, que Jesus começou a sofrer, né, a sentir no seu corpo, não é que neste momento ele estava passando por uma transformação, não. Eu já ouvi pregações dizer que quando Jesus começou a orar, começou a se esvair sangue da sua pele. Espera aí, veja bem, vamos analisar aqui. Jesus ainda não tinha sido julgado e nem condenado pelos açoites ainda. Ele ainda iria ser preso, certo? Em Lucas 22, 44, ele ainda não está preso. Então ele não passou por nenhum tipo de açoite, ele não passou por nenhum tipo de agressão física, certo? Para que ele viesse a colocar sangue sobre sua pele. Então, as pessoas às vezes não entendem e julgam que o pregador está dizendo algo correto. Nós temos que analisar que este momento que ele começa a sentir essa agonia, que ele começa a sentir essa agonia, esse processo chamado de hematidrose, certo?
que foi esse processo ao qual Jesus começou a sentir na sua pele, certo? Então, ele diz no Evangelho de Marcos, Evangelho Neotestamentário de Marcos, capítulo 14, e versículo 34. A minha alma está triste até a morte. Certo? Marcos 14, 34. Isso foi uma expressão semita para designar uma tristeza mortal, certo? Ele estava sentindo ali naquele momento uma tristeza que ele nunca sentiu antes. Fato é que ele sabia, né? Deus o mostrou, com certeza, eu tenho certeza disso, do processo pelo qual ele iria passar após ele ser preso, após ele ser espancado, né? Jesus foi espancado em frente a Caifás, né? Sumo sacerdote, e a Anás, certo? Nós vamos falar em um próximo vídeo sobre o julgamento de Jesus, somente sobre o julgamento de Jesus, na calada da noite, certo? Que foi injusto e covarde. Mas vamos nos ater a esse assunto aqui por enquanto, certo? Então vamos lá. Então, essa perturbação que Jesus sofreu é um fenômeno conhecido pela medicina como hematidrose, no qual Lucas, que era médico, né, ele dá uma descrição perfeitamente sobre esse fenômeno. E esse fenômeno é raro, né? Não acontece com todo mundo. E é provocado por um grande abalo moral, né, que a pessoa sofre, e também emocional, certo? E de grande medo, de grande angústia. Então Jesus sentiu uma profunda emoção, um abalo moral, e também ele sentiu grande medo. Alguns pregadores cometem uma heresia. Eu quero aqui repetir aqui com vocês, irmãos, certo? Alguns pregadores cometem um ato herético de pregar heresia e de dizer assim: Jesus queria correr da cruz. Ou eles dizem assim: Jesus queria fugir da cruz. Ou eles ainda dizem assim: Jesus estava com medo da cruz. Certo? Então, não quero aqui fazer essa colocação. Jesus nunca sentiu medo do que ele iria passar, irmão. Por quê? Porque certamente ele teria desistido. Certo? Então não vamos aqui colocar uma heresia e dizer que o mestre não queria ser crucificado. Ele propriamente disse uma vez: eu para isso nasci, e eu para isso vim, para dar testemunho da verdade. E o Filho do Homem veio para morrer, certo? Para ser crucificado pelos malfeitores, pelos homens, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Certo? Jesus disse isso na sua palavra. Então, em momento algum, eu poderia dizer aqui, e isso é inaceitável, né? É heresia, você ouvir um pregador dizer que Jesus queria correr da cruz. Não. Jesus nunca quis correr da cruz. Certo? Se não fosse assim, ele jamais teria nascido no ventre de uma virgem, certo? E jamais teria vindo propagar a palavra de Deus como filho de Deus que ele é. Então, isso é um absurdo que nós ouvimos de pregadores. Mas vamos dar continuidade. Então, Lucas, ele começa a dizer que esse fenômeno da hematidrose eram quando as glândulas sudoríparas, né, elas começavam a se dilatar, certo? E havia ali a natureza humana de Jesus diante do cálice de sofrimento que apresentava e que era apresentado a ele, certo? Cabia a ele aceitar ou não. Como é que alguém pode dizer que Jesus queria correr da cruz? Ele poderia aceitar ou não. Se ele aceitasse, como ele aceitou, ele iria unir o homem novamente em comunhão com Deus. Que na antiga aliança, Adão ele pecou, Adão caiu, e a comunhão com Deus foi quebrada naquele momento no jardim do Éden, certo? Ali na dispensação da inocência, tá certo, irmãos? Então Jesus veio para
como uma ponte para unir novamente o homem a Deus. A todos os que o aceitarem, né? Diz a palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse certa vez na sua palavra: aquele que confessar diante dos homens, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos que está no céu. Certo? Em outras palavras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, que é Deus, senão mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então cabia a ele aceitar ou não o cálice. E ele aceitou. Certo? Então, sobre este fenômeno da hematidrose, as glândulas dos tecidos epitelial, conjuntivo e adiposo, os vasos, eles se dilatavam. E o sangue se misturava com o suor de Jesus. Dessa forma, as gotas de suor se misturavam às gotas de sangue. Por isso que elas respingavam no chão, certo? Em profunda agonia do mestre. Tá certo? O seu suor tornou-se como coágulos e não como gotas de sangue que caíam até o solo, certo? Como alguns pregadores pregam por aí, que o suor de Jesus era propriamente sangue. Certo, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais este vídeo, né, da parte 4. Certo? Uma parte mais extensa sobre os acontecimentos da cruz. The Way of the Cross, né? No caminho da cruz. The Facts of Calvary. Os fatos do Calvário. Compartilhe esse trabalho, compartilhe o nosso vídeo. Não deixe de dar seu like, né? Mas o mais importante é que você assista ao vídeo. E se assim você colocar no seu coração esse propósito, caso você queira algum material, algum mapa mental, algum estudo que nós estamos aqui elaborando para esse trabalho, para esse ministério, você nos chame pelo WhatsApp, certo? Nós temos o nosso Pix, está aí na tela. E se assim Deus colocar no seu coração, você quiser comprar esse material conosco, nós temos aqui os mapas mentais no valor de R$10, certo? Deus te abençoe. Vamos dar prosseguimento, irmãos. Nós falamos sobre a hematidrose, fenômeno pelo qual as gotas de suor do Mestre, né, de Jesus Cristo, não se transformavam, se misturavam com parte do seu sangue que coagulava através das glândulas sudoríparas e se misturava ao suor e caía ali sobre o solo, certo? Então, nós entendemos que este fenômeno era pelo cálice que o Senhor teria que aceitar, né? Cabia a Jesus aceitá-lo ou não. Por isso que ele disse: Pai, se for possível, certo? Se for possível, passe de mim este cálice, em Lucas capítulo 22, versículo 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Certo? Então, automaticamente, nesse momento, ele aceitou a boa vontade do Pai para se sacrificar por todos os pecados da humanidade. Falamos sobre a hematidrose, certo, irmãos? E vamos agora prosseguir para as palavras que Jesus disse, né, na cruz. Falamos sobre o títulos, que era a placa, né, que era carregada pelo malfeitor, pelo condenado, e era fixada sobre a sua cabeça, né, o seu significado. Uma palavra, né, duas palavras que Jesus falou várias palavras na cruz, que nós vamos colocar essa parte exclusivamente na parte 5 em nosso projeto desse estudo, né, em The Facts of Calvary.
Na parte 5 dos fatos do Calvário, nós vamos colocar esses assuntos sobre as 7 palavras ditas por Jesus na cruz. Certo? Então, uma das palavras que Jesus falou na cruz foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Certo? E outra palavra que ele falou também foi: está consumado. Na realidade, muitos pregadores, irmãos, pecam e cometem erros por não se aprofundarem realmente na palavra de Deus para buscar o seu real significado. Muitos dizem que a palavra que foi dita por Jesus na cruz foi tetelestai, certo? Tetelestai, que está no grego, que quer dizer integralmente pago, certo? Mas eu tentei buscar aqui, pela misericórdia de Deus, um pouco de conhecimento que Deus nos deu, esse significado, e se essa palavra, irmãos, teria mais algum significado. E eu consegui entender que no hebraico bíblico original, certo? Esta palavra tetelestai, ela procede no grego. Mas Jesus só teria dito tetelestai? Será que o dialeto, né, o idioma daquela época que ele utilizava em Jerusalém era hebraico e aramaico? A língua materna de Jesus, consideravelmente, podemos dizer que era o hebraico, certo? Então, quando ele falou está consumado, muitos só fixam o seu conhecimento em tetelestai e se esquecem que há uma outra palavra no hebraico, certo? Que eu quero aqui compartilhar com vocês. Está consumado no hebraico significa Haiseka, segurar. Haiseka, segurar. Ou seja, está consumado, certo? E quando ele diz: Pai, em tuas mãos, preste bem atenção, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não falou em grego e nem falou em aramaico. Jesus utilizava o dialeto materno, certo? Que era utilizado em Nazaré, que era utilizado em Belém, em Beit Lehem, casa de pão, certo? Jesus era de Belém e utilizava essa linguagem, esse idioma original. Certo, irmãos? Então, nós entendemos que Jesus utilizou da sua língua materna, que é a mesma que ele utilizava em Nazaré, em Belém, em Beit Lehem, casa de pão, certo? Hebraico original. Quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ou Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus pronunciou o hebraico original, dizendo: Ani mafeki det nishemati. Jesus estava dizendo: Pai, em tuas mãos, ou nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Tá certo? Então, tetelestai. Irmão Rony, você está ignorando o termo grego tetelestai, que quer dizer integralmente pago? Não. De forma alguma, irmãos. Eu até posso também concordar com você e utilizo esse termo também. Tetelestai está em grego, integralmente pago. Mas nós temos que entender uma coisa: Jesus falava o idioma hebraico materno da sua terra natal, certo? E naquela época era hebraico e aramaico, certo? Mas Jesus não se utilizava também do grego? Não, posso dizer a você que Jesus também deve ter aprendido grego também, mas na cruz do Calvário ele falou essas palavras no hebraico original, certo? Outra palavra que está sendo erroneamente, irmãos, equivocadamente, utilizada nos nossos dias, certo? Jeová, certo? Muitos pregadores, muitos irmãos que ministram a palavra,
Irmãos, se é para ministrar, vamos ministrar com profundidade. Certo? Se é para pregar, vamos pregar com profundidade. Não vamos ministrar uma palavra rasa, mas vamos nos aprofundarmos. Certo? Então, Jeová, isso é um termo, certo? Do tetagrama, que tem as suas iniciais hebraicas, um significado profundo. Então muitas pessoas pegam esse termo, Jeová, né? E no hebraico original, será que Jeová realmente é pronunciado dessa forma? Será que esse termo está correto? Eu procurei, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu cresço na graça, no conhecimento igual como vocês, certo? Nós temos que buscar o conhecimento da palavra todos os dias. E o termo Jeová, em hebraico, é Terravi, Tierravi. Tierravi é o nome de Jeová no hebraico. A pronúncia Tierravi, ela é justamente escrita como Yahvé, certo? Muitos chamam de Javé, o nome de Deus, né? Javé, Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsedeknu. Então, mas o significado real dessa palavra, certo? É Tierravi, que é a pronúncia correta no hebraico do nome de nosso Deus. Então, eu quero aqui, irmão, nesse vídeo, esclarecer que busquemos o significado no original hebraico, para realmente poder expressá-lo corretamente e passá-lo para a igreja, todo o conhecimento que nós adquirimos, porque o conhecimento não é nosso, o conhecimento não é do Senhor, pregador, eloquente, homem de Deus. O conhecimento que você adquiriu é para passar para aqueles que buscam o crescimento na graça, no Espírito Santo, na palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe por mais esse vídeo, certo? Compartilhe e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, na vida da tua família e no teu coração e no teu ministério, acima de tudo, a presença de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the